na sombra da noite, um grito gemer, as dores da vida machucam meu ser. Não quero mais existir neste caminho sem fim. Ergo os meus olhos e clamo perdão. Com todo o meu fervor me entrego a ti, meu Senhor, que eu venha sentir teu amor. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. Eu morro pra esta vida, na sombra da noite, um grito gemer, as dores da vida machucam meu ser. Não quero mais existir neste caminho sem fim. Ergo os meus olhos e clamo perdão. Com todo o meu fervor me entrego a ti, meu Senhor, que eu venha sentir teu amor. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. Espírito Santo, vem, aliança contigo eu farei, jamais eu te abandonarei. Eu morro pra esta vida. Muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos transmitindo o culto da família para toda a igreja Fonte da Oração. Hoje eu vou estar dando essa mensagem porque o pastor Luiz pediu que fosse transmitida por mim, dadas as ocupações que ele tem com o seminário dele, né, as tarefas do seminário. E eu quero compartilhar com a igreja uma mensagem que fala de uma pessoa, de uma mulher na Bíblia, muito importante, que ela passa uma lição importante tanto para as mulheres quanto para nós homens, né, com relação ao trato relacionado aos nossos familiares que principalmente não servem a Deus, tá? O nome dessa pessoa é Abigail, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre Abigail, eu quero primeiro começar essa mensagem lá no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Porque chama muita atenção as características, né, do tipo de mulher que a Bíblia chama de mulher de Deus, com relação à história de Abigail. por que nós hoje estamos até falando um pouco sobre a mulher, né?
porque me parece particularmente que algumas questões relacionadas à organização do lar, porque a mulher foi colocada como auxiliadora do seu marido, algumas questões estão relacionadas ao marido, que o marido resolve. Existem coisas que o marido ele deve resolver como cabeça. Mas como a mulher foi colocada como a sua auxiliadora, na verdade ela tem uma participação em alguns aspectos dentro da família, e essa participação deve ser reconhecida. Então, quando a Bíblia fala sobre a edificação, por exemplo, da casa, a Bíblia vai falar que a mulher tem esse papel de edificar a sua casa. Então, aí no Provérbios capítulo 31, versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Então, Provérbios capítulo 31, a partir do versículo 10 e também passando para o versículo 11 e 12, ele vai dizer que existe uma mulher que é chamada virtuosa e que ela tem um grande valor, e que esse grande valor ele é maior do que qualquer joia preciosa. Esse provérbio também vai dizer que há uma confiança do seu marido em relação a ela, e que até as questões relacionadas à prosperidade financeira, né, também estão ligadas à sua pessoa, e que ela nunca faz mal ao seu marido. E o que isso tem a ver com Abigail? Bom, isso tem a ver com Abigail porque Abigail vive numa situação em que hoje muitas das nossas irmãs em Cristo vivem também. Não todas, mas Abigail vive um contexto histórico em que muitas das nossas irmãs vivem. Que contexto é esse? Abigail é uma mulher que tem um homem, um marido, que não é bom, que não é temente a Deus, né? Mas é um marido considerado perverso. Só que mesmo com esse marido que não teme a Deus, Abigail ela não fala sobre abandonar este marido, e Abigail não fala sobre divórcio. Pelo contrário, Abigail se torna uma grande intercessora em favor desse marido que ainda está distanciado da presença de Deus. Não que ela tivesse que ter paciência, não é isso, né? O que nós estamos meditando, que eu venho meditando sobre essa palavra, por exemplo, é que hoje em dia, quando algumas pessoas estão passando por algum tipo de conflito no lar, infelizmente nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam é romper o seu casamento, desfazer o seu relacionamento e partir para outra. Então, muitas pessoas cristãs hoje têm tomado esse tipo de decisão. Muitas pessoas hoje não têm tomado a decisão a partir do cristianismo, a partir das questões de Deus, mas elas têm tomado a decisão do mundo secular e resolvem desfazer seus relacionamentos porque julgam não suportar mais as lutas. Claro, cada caso é um caso, cada problema é um problema, e para isso que as pessoas devem procurar ajuda, né, principalmente ajuda pastoral, né, dialogar sobre seus problemas e pedir auxílio com uma direção bíblica para que elas possam entender
como que elas podem trabalhar com seus conflitos. Então, você pegando aí o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 25, vou fazer uma leitura aqui linear, leitura sem interrupções, para que você possa compreender o contexto dessa mensagem. E aí nós vamos apresentar algumas características importantes da lição que Abigail nos apresenta. Então, capítulo 25 de 1 Samuel, do versículo 2 em diante, vai dizer assim: havia um homem em Maom que era proprietário de terras no Carmelo. Carmelo é um monte. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. Quando ele fala que ela era muito agradável aos olhos, todos nós entendemos que ele está dizendo que ela era muito bonita. No entanto, continuando o versículo, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Caleb, ele foi um daqueles jovens que entraram na terra de Canaã após a morte de Moisés. Então era um guerreiro que venceu os gigantes. Então Nabal era dessa linhagem de guerreiros da família de Caleb. Versículo 4. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E por isso chamou 10 jovens e os enviou, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e cumprimentai-o em meu nome, e assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, e com tudo que possuis. Fiquei sabendo que tens tosqueado. Os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos mal. Pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Indagará os teus servos, e eles confirmarão o que digo. Portanto, possam de igual modo, melhor dizendo, os seus servos, os meus servos, encontrar acolhimento por tua parte, porque vieram em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereçais o que puderes aos teus servos e teu filho Davi. Os servos de Davi partiram, chegaram à presença de Nabal e transmitiram todas as palavras em nome de Davi e aguardaram uma resposta. Então vamos entender. Davi estava fugindo da presença de Saul. Alguns já devem conhecer essa passagem, que Saul procurava Davi para o matar, e Davi havia reunido alguns grupos de homens. E eles chegaram na terra do Carmelo, Davi e seus homens, e souberam que Nabal estava tosqueando no Monte Carmelo. O que Davi fez junto com seus homens? Ele deu proteção aos servos e pastores de Nabal que estavam no Monte Carmelo. E por causa dessa proteção, Davi acreditou que Nabal também fosse retribuir o favor feito e pediu que os seus homens fossem até Nabal e pedisse que Nabal desse sustento aos seus servos, aos seus homens, aos homens de Davi, porque eles haviam dado proteção a todo o rebanho de Nabal no Monte Carmelo, porque eles iam tosquear as ovelhas, eles iam lá levar o gado para lá, e eles poderiam correr perigo naquele monte. E Davi deu proteção, esperando com isso receber de troca o favor de Nabal, tá? Só para a gente poder entender aqui a mensagem. Bom, então Davi envia os servos e faz esse pedido para que Nabal pudesse dar mantimento para os seus homens, para que os seus homens se alimentassem. Então lá no versículo 10 diz assim: então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi. Ele disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Então ele quis dizer: Davi não é ninguém,
E hoje eu sei de muitos servos que fogem do seu senhor, ou seja, eu conheço muitos escravos que fogem do seu senhor. Davi não é nada, isso que ele quis dizer. E ele continua, versículo 11: tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e comunicaram-lhe todas essas palavras. Diante disso, Davi ordenou, versículo 13, diante disso, Davi ordenou aos seus homens: cada um prepare sua espada e coloquem no cinto. Rapidamente cada homem cingiu a sua espada. Davi cingiu também a sua, e cerca de 400 homens partiram com Davi, enquanto 200 ficaram cuidando da bagagem. Então preste atenção, Davi, quando soube dessa resposta grotesca, dessa resposta grossa de Nabal, de que Davi não era ninguém, de que Davi era apenas um escravo, servo, fugindo de seu senhor, e que ele não tomaria nenhum pão, nenhuma carne, de que Nabal não tomaria nenhum pão, nenhuma carne, e não daria nenhum mandamento para os homens de Davi. Davi, ele se enche de ira, e como homem de guerra, ele bota a espada na cintura junto com seus homens, e 400 homens saem em direção à casa de Nabal para trazer violência contra Nabal e a casa dele. Então preste atenção. Por causa da atitude de Nabal, não que Nabal fosse obrigado a fazer nada, mas a atitude de Nabal acendeu a ira de outro homem pecador como Davi, de outro homem que era homem como qualquer outro e que estava numa situação de fuga e que se deixou levar por uma ira, e por causa dessa rejeição de ajudar os homens de Davi, essa rejeição de Nabal a ajudar os homens de Davi, Davi resolve trazer violência contra a casa de Nabal. Então, muitas vezes algumas situações, podem acabar acarretando problemas para a família, para a casa. Então, se ela não for realmente tratada de maneira sábia, pode trazer problemas para a família. Nabal deveria ter tratado essa situação de uma maneira melhor, só que ele tratou na arrogância e na grosseria, Nós estamos aqui julgando o contexto se Davi estava certo ou se estava errado, ou se Nabal estava certo ou errado. O problema é que o trato de Nabal não foi bem-vindo aos olhos de Davi. Por isso o mal, a violência estava chegando à sua casa, Versículo 14. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada que por um dos seus servos, que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso Senhor, porém ele os tratou com rudeza e os expulsou. Então, no versículo 14, um servo de Nabal vai até Abigail e fala que Davi mandou mensageiros para saudar Nabal, só que o marido dela havia tratado eles com rudeza e expulsou os homens de lá. Versículo 15. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, disse o servo. Jamais nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que pode fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Então o servo de Nabal, conversando com Abigail, ele apresenta aqui algo que no início não estava ali claro aos nossos olhos. Ele vai dizer para Abigail: olha, nós estivemos no deserto, e estar no deserto você podia ser vítima de salteadores, de roubadores. E ele fala: estivemos no deserto, os homens de Davi estavam lá conosco, nos protegeram, nunca criaram problema para a gente,
Pelo contrário, sempre nos protegeram. E agora quando ele vem pedir ajuda para Nabal, Nabal trata com arrogância, Nabal expulsa os homens daqui. E ele fala para Abigail, olha, pensa no que você pode fazer, porque a destruição está vindo para o teu lar. E não tem como a gente conversar com Nabal, não tem como a gente conversar com o nosso Senhor, porque ele é um homem arrogante, ele é um homem grosso, não dá para conversar com ele. Quem está me ouvindo agora pode entender que há casos assim, há casos em que algum familiar é de difícil diálogo, é de difícil compreensão. Mas por que é assim? Porque falta Jesus no coração dele, falta Deus, falta a orientação bíblica, falta a orientação do Espírito de Deus. E enquanto ele não encontrar a direção do Espírito de Deus, ele vai agir em conformidade com o velho homem. Mas não nos cabe julgar esse tipo de situação. Nos cabe sim tomar atitudes como cristãos, de mostrar a eles quais são as atitudes corretas a se tomar. O cristão tem que ser uma forma de, como disse o Senhor Jesus, né? Nós somos a luz desse mundo e o sal da terra. Então o cristão que está nas famílias, ele não deve se igualar ao familiar incrédulo, ao familiar que não tem Jesus, que não tem Deus. Pelo contrário, ele tem o papel de mostrar a luz, de mostrar a saída. Ele tem o papel de ser o sal da terra. Não é fácil ser o cristão numa casa. Nós somos o exemplo, temos que ser o exemplo. É por isso que nós temos que nos encher a cada dia de Jesus, a cada dia de Deus. Então quem aqui era a luz nessa casa era Abigail. O servo fala, considera o que você pode fazer, porque a destruição está vindo para a tua casa. E não adianta a gente falar com Nabal, porque Nabal é um homem arrogante. No versículo 18 diz assim: naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uvas passa e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E orientou os seus servos: ide à frente, e eu vos seguirei logo atrás. Porém, não disse nada sobre o que estava fazendo ao marido Nabal. Bom, como Nabal ele era um homem que era bastante arrogante, e Davi já havia ido pedir auxílio para ele, e ele simplesmente já havia negado essa ajuda, Abigail resolveu tomar as atitudes para evitar que a destruição viesse sobre a sua casa, sem exatamente comentar nada para o seu marido. Aí talvez você vai dizer, mas então ela errou, que ela não deveria ter tomado esse tipo de atitude. Olha, gente, dependendo da situação, quando Deus coloca um projeto dentro do nosso coração, do seu coração, né? E você sabe que o diálogo muitas vezes é impossível nessa situação. Muitas vezes você precisa trabalhar de acordo com aquilo que Deus está mostrando para você. Tá compreendendo? Então Deus está mostrando para você o que você deve tomar atitude, e muitas vezes essa atitude, né, ela é uma atitude que tem que ser tomada entre você e Deus, uma atitude, né, que você deve tomar com a direção de Deus. Porque às vezes o conselho, às vezes do familiar incrédulo, não ajuda, né? Muitas das vezes. Então se Deus põe no teu coração um projeto, né? Não estou falando sobre esconder coisas do marido, mentir para o marido, também não deve mentir, né, para o seu marido, né? Mas existe talvez um projeto que Deus mostra para você e fala: você tem que fazer isso na sua casa, você tem que fazer isso na tua família, você tem que tomar esse tipo de atitude. Então esse projeto tem que ser algo entre você e Deus. Amém? Bom, no versículo 20 diz assim: quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, lá no versículo 20, quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado, vê o que Davi colocou no coração dele. Davi disse isso aqui, antes de encontrar com Abigail: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens desse homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com mal?
faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Então Davi colocou no coração dele um ressentimento, uma mágoa. Davi, como um homem pecador como todos os homens, havia ficado transtornado com a resposta grossa de Nabal. E Davi falou, né? Ele disse, né? É assim que ele paga o bem que eu fiz a ele, que protegi todos os servos dele no deserto? É dessa forma que ele me paga? Então Deus faz o que quiser comigo se eu deixar vivo alguma pessoa do sexo masculino na casa dele. Estou descendo lá para poder fazer guerra contra ele mesmo. Então Davi estava cego também. O próprio Davi, Nabal, com a atitude que ele toma, ele acaba, né, provocando uma guerra contra ele. E às vezes acontece com o nosso familiar incrédulo também. E às vezes acontece até com um cristão que não vigia, né? Quer dizer, Nabal traz uma guerra sobre si. E Davi da mesma maneira. Davi estava trazendo uma situação em que podia colocar ele em pecado. Davi, transtornado com a situação, estava indo em direção a uma situação em que tornaria ele alguém assassino, tá? Por isso que nós estamos vendo aqui Abigail como uma apaziguadora, ou seja, uma pacificadora de dois homens com o coração totalmente ferido, dois homens com o coração totalmente amargurado. Nabal, que já era um homem mau, e Davi, porque não estava vigiando naquele momento, ficou transtornado com a situação e ia cometer um homicídio contra vários homens, tá? Versículo, né? Nós paramos aqui no versículo 23, indo para o versículo 23. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. E prostrada a seus pés lhe suplicou: Ah, meu Senhor, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Então, o que Abigail começa a fazer? Ela começa a interceder pelo marido. Ela traz para si a culpa e ela fala: caia sobre mim toda a culpa, meu Senhor. Ela se prostra diante de Davi, né? E ela fala: deixa eu conversar com o Senhor, deixa eu falar aos teus ouvidos. Versículo 25: não dê ao meu Senhor atenção, aquele homem maldoso Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, juro por Yahvé, o nome do Senhor, que te impediu de derramar sangue, de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal, e que estes presentes que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja compartilhado com os homens que te acompanham. Perdoa, eu te rogo, a falta da tua serva, e Yahvé haverá de firmar a tua casa, a casa do meu Senhor, porque o meu Senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti. Então, a partir de então, você vê que ela faz uma intercessão, meio que assumindo toda a culpa pela arrogância do marido. Por que Abigail faz isso? Porque ela está sendo ali, ela está fazendo o papel do próprio Senhor Jesus. Abigail, ela se torna nesse momento uma intercessora, ainda que ela não tivesse culpa de coisa alguma, mas ela, como a afronta de Nabal sai da casa dela para com os homens de Davi, ela toma aquela afronta que foi dada contra Davi, como também a sua própria afronta, e ela vai ser uma intercessora fazendo o papel do Senhor Jesus, e ela vai rogar pela vida de Nabal, de todos os homens da casa dela, porque os servos também acabariam caindo nessa investida de Davi, né? Então, o que acontece aqui o cristão, ele é um intercessor. Hoje nós não vamos interceder direcionado, né, a nenhum homem, mas interceder ao Senhor pela nossa casa, né, para que o Senhor tenha misericórdia da família, para que o Senhor tenha misericórdia
dos nossos, talvez tenham familiares nossos que blasfemam contra Deus, talvez tenham familiares nossos que desprezam a Deus, talvez tenham familiares nossos que falam mal do caminho, né, que desprezam, e o mal poderia vir contra eles se eles permanecerem dessa forma, e a nós cristãos cabe, né, o papel de interceder por eles e falar: Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. E é exatamente esse papel que Abigail faz nesse momento, né? E ao longo, né, dos versículos 29, 30, 31, né, Abigail vai intercedendo em favor do marido. Depois você pode ler com calma, né? Ela vai fazendo a intercessão, né, pelo marido. Lá no versículo 32, indo para o versículo 32, Davi ele vai dizer: então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail: bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria e sejas tu abençoada, por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Então, o que acontece? Davi, quando ele vê a intercessão daquela mulher Abigail, ele cai em si também, e ele começa a ver assim: nossa, o que eu estou fazendo? Porque um homem não quis me ajudar, eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então ele fala para Abigail: bendita seja você, sua sabedoria, porque você me impediu de fazer justiça com a própria mão. E tudo isso aconteceu por causa da intercessão de Abigail. Versículo 34, mas porque Yahvé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Então ele fala: olha, se você não tivesse vindo, Abigail, se nesse momento você não tivesse vindo até a minha presença, intercedido pelo teu marido e pela tua casa, olha, eu te juro que nesse momento, até o amanhecer, não estaria sobrando nem o seu marido e nenhum homem da tua casa. Mas foi por causa da tua intercessão que esse mal que eu ia provocar, e Davi reconhece que é um mal que ele ia fazer, porque Davi, como homem pecador, ele ficou transtornado diante da situação. Também é outra questão. Você vê que o Nabal era o incrédulo nessa história, mas Davi era o cristão, digamos assim. Não era cristão, né? Ele era judeu, mas Davi era o homem de Deus, que não deveria ter deixado aquela ira tomar conta do coração dele. Por não vigiar, quase que ele comete um pecado, quase que ele comete um mal, uma injustiça contra aquele homem, aquela casa, e a casa de uma mulher de Deus como Abigail. Por quê? Porque Davi não vigiou nesse momento e deixou o mal influenciar o coração dele, ao ponto dele querer ir lá e fazer a vingança com a própria mão. Mas Abigail tanto intercedeu pelo marido, quanto também impediu Davi, olha só, como ele impediu Davi também de provocar a justiça com a própria mão. Pensa nisso. Uma mulher como Abigail, uma mulher, pensa nesse contexto histórico, uma simples mulher como Abigail, ela consegue frear o ímpeto de dois homens. Ela consegue reverter o erro do incrédulo Nabal, que numa atitude de ingratidão expulsou os homens de Davi, e consegue frear a fúria e o ímpeto de Davi, que não vigiou e que estava indo levar a justiça com as próprias mãos contra a casa dela mesma, que era uma serva de Deus. Mas com toda a humildade, com a sua capacidade de dialogar e de mostrar os erros de ambos, Abigail apresenta a situação, ela faz a intercessão, né, aqui nessa situação. E Davi reconhece isso, ele fala: bendito seja você, bendita seja a sua sabedoria, você me impediu de fazer o mal. Se você não viesse depressa, eu teria provocado o mal com minhas próprias mãos contra a tua casa, não ia ter sobrado Nabal nenhum dos meninos, nenhum dos servos dele. Versículo 35. Em seguida Davi recebeu o que ela lhe havia trazido,
como presente e lhe garantiu: volta, pois, em paz para a tua casa. Eis que ouvi a tua súplica e atenderei o seu pedido. Davi recebeu aqueles presentes porque os homens dele já estavam na estrada há muito tempo, fugindo de Saul, do rei de Israel, e eles estavam famintos. E ele fala: olha, eu ouvi o que você me falou, eu escutei a sua petição, pode voltar em paz, não vai acontecer nada com a sua família. Esse é o fruto da intercessão. O que Abigail mostra, na verdade, diante de Davi, é uma oração. Abigail mostra uma súplica sincera. Abigail mostra uma oração de intercessão em favor da sua família diante de Davi, né, que vinha trazer a espada contra a sua casa. Talvez por estar blasfemando contra Deus, talvez por estar rejeitando ao nosso Senhor, talvez muitos dos nossos familiares estão na mira da espada. E qual é o nosso papel como cristãos? É fazer o que Abigail fez, interceder e orar pela nossa casa, pela nossa família. Versículo 36, uma outra lição que Abigail nos mostra. Quando Abigail retornou para Nabal, olha só, depois dela ir lá, ela reuniu todos aqueles mantimentos, né? Se você voltar um pouquinho lá no versículo 18, você vai ver que ela levou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas assadas, as suas ovelhas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 figos prensados. Então ela faz um carregamento, leva no lombo do jumento, vem montada pela estrada. Então não foi fácil a intercessão. Quando chega perto de Davi, ela tem que prostrar-se diante de Davi e tem que fazer toda uma oração falando sobre os pecados de Nabal, falando: Nabal é um homem mau, ele não deveria ter tratado assim, e assume todo o problema para ela, porque a afronta veio da casa dela. E ela fala: eu fiz, né, eu peço que o Senhor perdoe a tua serva. Então ela faz depois de ela fazer toda essa intercessão, aconteceu com ela o que acontece com muitas das nossas mulheres de Deus, aconteceu com ela o que acontece com muitos dos nossos homens de Deus. Às vezes você vai na igreja, faz a intercessão, ora, às vezes você faz uma súplica e ora, e quando você chega em casa parece que as coisas estão piores do que era, parece que nada mudou, mas aos olhos da fé mudou sim. Você pensa que não mudou, mas mudou. As coisas mudam, e claro, tudo dentro do plano de Deus. O que Deus quiser fazer, Ele é soberano para fazer. Nós temos que respeitar a soberania do Senhor nas suas atitudes, do como fazer. O como fazer, ou como Deus vai fazer, nós não temos que questionar, mas nosso papel é interceder. Mas o que acontece? Quando Abigail chega em casa, olha o versículo 36 desse capítulo 25 de 1 Samuel. Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou absorto numa grande festa em sua casa. Nabal estava despreocupado. Ele não tinha noção do que havia arrumado de problema. Ele não sabia o tamanho do mal que estava vindo contra a casa dele. Ele estava em festa. Não tinha noção do mal que havia provocado. E assim são nossos familiares incrédulos também. Muitas vezes estão cegos, não conseguem enxergar o mal que estão trazendo para si, para sua família, para sua casa. Enquanto eles não encontrarem com o Senhor Jesus, e a nós cristãos cumpre esse papel de mostrar esse Jesus que eles não enxergam, então eles vão estar em festa achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Então, o que acontece? Nabal estava em festa, uma festa de rei, né? Então ele estava fazendo uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por esse motivo, até o romper do dia, ela nada pôde lhe revelar sobre o que ocorrera. Então, Nabal estava em festa, estava alegre e bêbado. Então aquele não era o momento que Abigail achou certo conversar com ele. Então o que a Abigail faz? Até o amanhecer ela não conversa nada. Muitas das vezes a gente quer conversar naquela hora, naquele momento, quando não é o momento certo, né?
Versículo 37. De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara. Então agora ela conta para ele tudo o que aconteceu. E aí o versículo fecha dizendo: e ele sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Porque só amanhecer, quando ele estava sóbrio, é que Abigail vai comentar tudo o que aconteceu. Todo o trabalho que ela teve de reunir os mantimentos, sair cavalgando pela estrada com aquele mantimento de seus servos, prostrar-se diante de Davi, fazer a súplica, mostrar que Davi estava vindo com 400 homens para sua casa para destruir todos os homens de Nabal, e dizer como que ela mudou o coração de Davi. Só amanhecer, quando ele estava sóbrio, é que pôde realmente contar para Nabal qual é o mal que ele havia provocado. E eu quero aqui deixar algumas lições que a gente aprende com Abigail. Lá no versículo 3 desse capítulo 25, a Bíblia fala que Abigail era bela e inteligente. Então, uma coisa que Abigail mostra, né, não adianta ser apenas bela. Às vezes está preocupado com a estética. Não é que as mulheres ou os homens não devem estar preocupados com a estética. Pelo contrário, sim, o homem e a mulher de Deus devem estar preocupados com a estética, com vestir-se, com arrumar-se. Só que isso não pode ser a principal coisa no homem e numa mulher de Deus, né? Mas a sabedoria e a inteligência dada pelo Senhor são características muito mais importantes que a beleza. Então nós temos que ser belos em todos os sentidos da palavra, mas ao mesmo tempo também temos essa sabedoria dada por Deus. No versículo, a partir do versículo 14, mostra que Abigail, ela era uma boa ouvidora de conselhos. Então, quando o servo de Nabal chama Abigail e fala para ela o que o Nabal havia feito de errado, Abigail para e escuta atentamente. Então, um homem e uma mulher de Deus devem ser bons ouvidores de conselhos. Um homem e uma mulher de Deus devem parar para ouvir quando alguém está aconselhando sobre alguma tomada de decisão importante que deve dar. Quantos de nós, muitas das vezes, não queremos ouvir conselho, não queremos dar ouvidos àqueles que nos ensinam, que nos aconselham, que muitas das vezes podemos estar perdendo a oportunidade preciosa de mudar uma situação tão difícil que às vezes estamos passando. Abigail nos deixa essa lição de ser um bom ouvidor de conselhos, de aceitar o conselho de outros, mesmo que sejam pessoas que aparentemente sejam até inferior a nós em sabedoria e inteligência. Quem me deu um conselho para ela era um servo dela, mas ela ouviu esse servo. Outro aprendizado que temos aqui com Abigail, a partir do versículo 18 até o 19, é a sua coragem na tomada de decisões importantes. Abigail não teve medo de ir até Davi. Davi vinha com 400 homens de guerra, trazendo guerra contra a casa dela. Mas Abigail sabia que tinha que tomar uma decisão de interceder, de prostrar-se. Ela sabia que ela tinha que tomar uma decisão de levar os mantimentos, de ir de encontro àquele que vinha trazer a guerra para sua casa. Então, muitas vezes, né, o que quer dizer isso? Que existem situações, decisões importantes que você, mulher de Deus, deve tomar na sua família. Existem decisões que você deve tomar, às vezes no aspecto das finanças, às vezes para orientar sua família com relação à saúde, muitas das vezes é para você poder estar orientando a sua filha com relação aos estudos, falando a verdade, muitas vezes mostrando o erro cometido pelo teu familiar e conversar com ele em momento que ele está sóbrio para ouvir. Então ela nos deixa essa lição de uma mulher corajosa, arrojada, uma mulher que toma decisões importantes. Outro exemplo, modelo que Abigail nos deixa aqui, no versículo 23 ao 31, desse capítulo 25 de 1 Samuel, é a sua intercessão pela sua família. E ela não quis saber se Nabal era mau. Ela confessou diante de Davi, ele é um homem mau, o nome dele já diz isso, mas ela intercede porque era uma alma, porque era uma vida.
Não interessa quantos cristãos estão magoados com o seu familiar só porque o familiar incrédulo já provocou tantos males à sua vida. E Jesus nos deixou a importante mensagem de perdoar sempre os pecados dos homens. Todos os homens são pecadores, todos nós pecamos e erramos. E devemos levar as cargas uns dos outros, né? Ah, mas ele vive fazendo isso, ele vive cometendo erros, ela vive cometendo erros. Isso aí tem que deixar Deus trabalhar e agir, né? E pedir sabedoria a Deus e direção, e deixa Deus trabalhar. Amém? Então ela é uma intercessora, melhor dizendo, pela família, pela sua casa. Você deve ser uma intercessora. Considerar o que aconteceu com a viúva, que batia constantemente na porta do juiz. Você deve interceder pela tua casa sempre. Essa é a lição que Abigail nos deixa. E por último, Abigail sabe qual é o momento certo de conversar com o seu familiar. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. O Senhor vai dar a oportunidade de você conversar olho no olho com o seu familiar sobre os erros, sobre os acertos, sobre os projetos, sobre as tomadas de decisões que a família tem que tomar. Mas você precisa, homem e mulher de Deus, você precisa saber qual é o momento certo de conversar. O momento que um está irado não é o momento certo de conversar. O momento que alguém está embriagado por algumas ideias, ou até embriagado talvez de bebida alcoólica, ou transtornado por algo forte que tomou, ou transtornado por algo que enfiou na cabeça e não quer tirar, esse não é o momento certo de conversar. Abigail nos mostra que o momento certo de conversar é o momento em que nosso familiar está sóbrio, pronto para nos ouvir, né? E isso se consegue por meio da intercessão. Bom, vamos agora então interceder em favor da nossa casa e em favor da nossa família, para que o Senhor venha tanto nos dar sabedoria para agir como Abigail agiu, quanto para que possamos verdadeiramente, né, colocar em prática essa intercessão. Feche teus olhos em nome de Jesus. Ó Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Sua presença, Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, Senhor. E nós pedimos a Ti, em primeiro plano, que o Senhor perdoe nossos erros e pecados e falhas, porque não são poucas as vezes que nós cometemos erros, até que o Teu servo Davi cometeu, de muitas das vezes querer fazer a justiça com as próprias mãos, de muitas das vezes querer tomar atitudes precipitadas e fazer coisas que verdadeiramente não são da direção do Senhor. Não é o Senhor quem está direcionando, mas muitas das vezes a nossa emoção, Senhor, nos conduz a tomar certas decisões, e quando nós vamos ver, acabamos por tomar decisões erradas baseadas em emoções. E não é isso que o Senhor quer para o Teu povo, não é isso que o Senhor quer para nós. Então pedimos a Ti que o Senhor perdoe nossos pecados no momento em que tomamos essas decisões, com base, meu Senhor, nas nossas atitudes emocionais. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, como havia em Abigail, que o Senhor nos dê inteligência para podermos pensar o momento certo de falar, que o Senhor nos dê essa intrepidez para intercedermos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso ente querido, ainda que esse ente querido, Senhor, esteja afastado de Ti, ainda que esse ente querido esteja longe da Tua presença, distanciado do Teu amor, oh meu Pai, e muitas das vezes tomando atitudes precipitadas e erradas dentro de casa, mas nós como povo do Senhor, nós como luz, meu Pai, nesse mundo, como sal da terra, queremos ser, meu Pai, o padrão, queremos ser a direção, queremos ser, meu Pai, aquele que é o intercessor, queremos ser aquele que nosso familiar olha e se espelha em nós como cristãos, Senhor, e que possamos ser verdadeiramente o representante do Senhor Jesus em nossa casa, o representante do Senhor Jesus em nossa família, como Abigail era o representante do Senhor na casa dela. Abigail faz o papel do Senhor e nós queremos fazer esse papel também, de estar intercedendo pela nossa família, pela nossa casa, Senhor. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor vá de encontro a cada um dos nossos familiares, independente de quem quer que eles sejam, independente de qual vida que eles levam, Senhor. Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia dos filhos, Senhor, tenha misericórdia das mães, tenha misericórdia dos pais, Senhor, tenha misericórdia dos avós, tenha misericórdia, meu Pai, desse nosso familiar que está andando extraviado, desviado, que
que está andando perdido por esse mundo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor use de misericórdia e compaixão, e que o Senhor não leve em consideração os momentos em que eles blasfemam, que o Senhor não leve em consideração o momento em que eles falam mal do Senhor, ou no momento em que eles até nos afrontam, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, porque o último desígnio do Senhor, como diz a carta aos Romanos, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, Senhor. Que o mal que tenta agir na família, colocando as contendas e as brigas, e a desunião e o esfriamento matrimonial, e o esfriamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, que esse mal, em nome de Jesus, seja repreendido, e que todo mal saia da casa desse povo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Deus, e que teu povo possa parar para pensar e refletir sobre essas palavras, Senhor. Que acreditamos que o Senhor nos deu essa direção essa noite, falando um pouco dessa serva do Senhor, tão escondidinha lá em 1 Samuel capítulo 25, Senhor, mas que nos dá muitas lições sobre a paciência, a compaixão, meu Pai, e a intercessão que devemos ter e fazer em prol da nossa casa, Senhor. Nós louvamos o teu santo nome com a certeza de que, pela infinita misericórdia do Senhor, nossa família está em tuas mãos, Senhor. Converte aquele que está separado de ti, convence-o através da sua palavra e coloca no nosso coração esse caráter do Senhor, para que possamos mostrar o Senhor Jesus na nossa casa e na nossa família. Nós te louvamos desde já, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar nessas palavras e que Deus possa ser o seu mestre, o seu rabi, o seu ensinador. Receba em nome do Senhor Jesus todas as bênçãos do Senhor. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Entregue tua família e seja um intercessor, seja uma intercessora em favor da tua casa. Ame a tua família, siga na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.
faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com minhas obras, me transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. A minha fé move montanha. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. A minha fé move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar